Bom dia, amigos. Estamos juntos aqui no programa Logo de Manhã e hoje com uma proposta especial para você. Nós vamos suspender um pouco nossas reflexões sobre o livro dos Salmos e teremos de hoje até sexta-feira o pastor Tércio Ribeiro de Souza, pastor da Primeira Igreja Batista de Maceió, que foi o nosso orador do Congresso da Família, e ele será nosso pregador a partir de hoje. Antes de lhe passar a palavra, quero lembrar aquele abraço especial para os aniversariantes deste dia, deixando aí o nosso carinho, o nosso desejo de muitas felicidades, que Deus possa cuidar de cada aspecto de sua vida. A todos, o convite para que dediquemos esses instantes para meditar na palavra de Deus, estudar aquilo que Deus tem a nos dizer. Eu estou certo de que Deus falará ao seu coração, bastando que para isso você reserve esses instantes para ouvir aquilo que Deus tem a lhe dizer. Para mim é uma alegria poder, mais uma vez, estar de volta ao programa Logo de Manhã e, neste início de semana, meditar com você sobre a Palavra de Deus. Nestes dias eu quero conversar um pouco com você sobre família e sobre o que a presença de Jesus pode trazer como diferença, como mudança, o que ele pode realizar no contexto da sua casa. E para tanto eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, onde a Bíblia assim nos diz: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João, ele vai falar do Senhor Jesus realizando o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre. Jesus fora convidado a uma festa de casamento e a palavra de Deus nos diz que ali também estava sua mãe e os seus discípulos. E aquela festa, que deveria ser um lugar de alegria, um lugar de celebração, foi interrompida pela experiência de uma crise. A palavra de Deus vai nos dizer que no meio da festa faltou o vinho. E o vinho significava, nos tempos bíblicos, a alegria da festa. Representava a falta do vinho, talvez, uma irresponsabilidade dos donos da festa. Não se programaram corretamente, não fizeram as contas de maneira certa, ou seja, lá estavam os convidados, mas a bebida faltava. E é tão importante nós entendermos que mesmo neste contexto de ausência, mesmo neste contexto de crise, quando a presença de Jesus é real, quando a presença de Jesus se manifesta, a crise se transforma, na verdade, numa grande oportunidade. E quando eu olho para este texto, eu fico observando que a presença de Jesus naquela festa, a presença de Jesus naquele lar, mesmo em meio à crise, deu àquela família a oportunidade de experimentar
pelo menos 2 grandes transformações que a sua família também pode transformar em meio às crises da vida, se Jesus estiver presente. A primeira verdade que me chama a atenção está no verso de número 11, que diz que ali no meio daquela crise, o Senhor Jesus manifestou a sua glória. O Senhor Jesus deseja manifestar a sua glória, mesmo em meio às maiores dificuldades que você esteja a enfrentar. E quando eu penso na manifestação da glória de Deus, eu fico imaginando que Deus há de dar uma saída, um escape, Deus há de realizar algo no meio da sua casa tão maravilhoso que todos aqueles que assistirem não terão dúvida em reconhecer que não foi outra coisa senão a ação de Deus. A crise pode ser uma oportunidade para que a glória de Cristo seja manifestada. Mas diz ainda que esta crise, quando Cristo estava presente, foi também uma oportunidade para aprofundar a fé daqueles que ali estavam. O verso de número 11 diz que ali ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Após a manifestação daquele sinal, os discípulos puderam perceber mais uma vez, de maneira mais profunda, quem era Jesus, conhecer o seu poder, saber que Ele é Senhor sobre toda e qualquer circunstância, saber que Ele é Senhor sobre toda e qualquer dificuldade, que nas suas mãos está todo o poder. Convide Jesus para estar presente em sua casa. Chame Jesus para estar presente em sua família, e o seu lar será um lugar da manifestação da glória de Deus, e você crerá de uma maneira mais profunda nele. Vamos orar? Querido Deus, abençoa cada lar dos que nos assistem nesta hora. Sê, ó Deus, com as dificuldades que cada um esteja a enfrentar. Que a tua presença seja real em cada família no dia de hoje. E que haja em cada família manifestação da tua glória. Que possa, ó Deus, haver em cada família uma nova experiência de fé. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.